Bom dia, tudo bem? Tudo na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, irmãos e pessoal que gosta, do canal, eu vim trazer uma reflexão bíblica para nós falarmos sobre um certo assunto que é muito pouco falado na igreja, certo? Eu vim falar sobre pecado. É claro que você pode estar se perguntando, mas eu ouço muito falar sobre pecado. Porém, o que você tem que entender é que existem pecados que Deus não perdoa, jamais vai perdoar. Por exemplo, o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Deus ele não vai perdoar esse pecado. Se alguém cometeu um pecado contra o Consolador, o Paracleto, o Espírito Santo, Deus não vai perdoar esse homem ou essa mulher, porque o Espírito Santo é a pessoa enviada por Deus através de Jesus Cristo para convencer o ser humano que ele é pecador, tem que se arrepender e tem que se voltar para Jesus. Porém, tem outro pecado também que Deus não perdoa e lhe recomenda na sua palavra que nós não oremos mais. Eu gostaria de explanar isso para você. Em João, aqui eu vou ler na Bíblia, né? João, capítulo de número 5, versículo de número 16. Olha o que diz a Bíblia. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àquele cujo pecado não leva à morte, a pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se devorar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Então você vê aqui que João, quando ele vai escrever a sua carta, ele faz uma distinção entre pecado, que devemos orar, que não leva à morte, e pecado, sim, que leva à morte. E que esse pecado não deve ser orado. Mas o problema é que pecado é esse que nós não devemos orar. Já falei aqui que existe o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Que se uma pessoa blasfemar contra o Espírito Santo, ela não vai obter perdão. Eu vou fazer um outro vídeo explicando melhor do que se trata. Como se comete esse pecado. De forma mais clara e específica. Porque o foco aqui é falar sobre esse outro pecado que não é muito falado na igreja, mas que se alguém cometer, não se deve orar. O pecado aqui falado por João é que nós não devemos orar, que se uma pessoa cometer, ela já está praticamente no inferno ou no inferno, né? É o pecado da apostasia, que significa o quê? Desvio da fé. O pecado da apostasia se trata daqueles falsos mestres, falsos profetas que estão dentro da igreja e que não se afastaram, se desviaram para fora dela, mas estão dentro da igreja, eles conhecem a verdade de Deus, mas o que eles fazem? Eles distorcem. Por exemplo, a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Porém, eles falam o contrário, que Jesus não é o único caminho, que Jesus não é totalmente a verdade e que a vida pode ser também encontrada em outro lugar. Por exemplo, todos os caminhos levam a Deus. Tem pessoas dentro do cristianismo e muitas igrejas que ensinam dessa forma, que todos os caminhos levam a Deus, certo? Então você nota que essas pessoas elas não querem de forma alguma se arrepender de seus pecados, mesmo conhecendo a palavra do Senhor. O que elas querem? Elas querem continuar no erro e levando muitas pessoas para o inferno. Tiago, certo? Que era o meio-irmão de Jesus, ele falou: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, porque sabendo que o mestre ele receberá maior juízo. E Tiago fala da língua, e está falando em relação ao mestre, que o mestre ele é uma pessoa que pode tanto levar a pessoa para o céu através dos seus ensinamentos corretos, como também levar a pessoa para o inferno através dos seus ensinamentos corretos. E muitos, vocês podem observar, estão aí falsos pastores, falsos mestres, falsos profetas, que através dos seus ensinamentos estão levando muitas pessoas para o inferno. Esse tipo de gente que está dentro da igreja e que conhece a verdade e não quer se arrepender, esse tipo de gente que a Bíblia diz: não ore por essa pessoa, porque ele está cometendo um pecado para a morte. Então, você pode avaliar muito bem quem está dentro da igreja e que não quer se arrepender e que está levando milhões e milhares para o inferno, certo? Que Deus possa abençoar a sua vida, que Jesus Cristo possa te dar um excelente dia. Amém.